sem máscara, sem hipocrisia. Oh Deus, e coisas desse tipo. Compreende o que eu quero dizer? Você expressando algo que você não é, seja publicamente ou seja particularmente, lá no seu quarto. Sabe, irmãos, às vezes eu fico imaginando, quando nós estivermos diante do Senhor, e tudo for muito claro para nós, conhecermos como também somos conhecidos, eu penso que nós seremos tão agradecidos a Ele, porque a maior parte das nossas orações não foram respondidas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a que o Espírito Santo sonde nosso coração mais profundamente. Motivos, intenções. O servo de Deus no passado disse assim, até nossas lágrimas têm que ser purificadas no sangue de Cristo. Robert Chapman disse assim, a maior parte das nossas tristezas provém de, número 1, ego mortificado. Número 2, vontade própria frustrada. E número 3, incredulidade ansiosa. A maior parte das nossas tristezas estão voltadas só para nós mesmos. Ego ferido ou mortificado. Vontade própria frustrada. Eu quero, eu tenho o quê? Eu tenho cansado, tenho que conseguir, mas não consigo. Vontade própria frustrada. E incredulidade ansiosa. Outro servo do Senhor disse assim, o Espírito Santo gasta 90% do seu tempo conosco, nos convencendo de pecado. E 10% nos convencendo das glórias de Cristo. Precisamos inverter isso, irmão. Precisamos inverter isso. Ele gasta conosco 10% do tempo, dizendo, preste atenção, olha isso, olha aquilo, 10%. E 90% do seu tempo, revelando-nos mais das glórias de Cristo. Do contrário, nós seremos meninos. Não iremos avançar. Então, graças a Deus por esse número 1. Como que nós vamos chegar para esse Santíssimo, para habitarmos com o Senhor? Número 1. Que bom que Ele está aí, irmãos, mais uma vez, nessa ordem. Seja sincero. Sincero coração. Senhor, sonda-me. Senhor, conhece-me. Senhor, há coisas que nem eu mesmo me conheço. É isso mesmo. Se cada um de nós repetíssemos essa frase, que há coisas que eu mesmo não conheço. Aí eu me coloco humildemente perante a Deus para que Ele limpe o trapo de imundície que eu sou espiritualmente. Agora, aquela pessoa que só vê o problema no outro, ela nem se achega a Deus, pode falar de Deus à vontade, porque Deus está vendo o coração dela. Não adianta ela falar uma coisa politicamente correta, Deus se irrita com isso. O politicamente correto é para o mundo, não é para o reino. Você acha que vai entrar no reino sendo politicamente correto? No reino é Cristo, é Cristo, é Cristo. É no mundo que tem um monte de afetos. No reino é um afeto. Está na família de Cristo. É ter Cristo como cabeça. É ser guiado pelo Espírito Santo. Para nos transformar dia após dia, circunstância após circunstância, na imagem e semelhança de Cristo. Conheço sobre mim. Revela-me. Lança mais luz. Luz mais funda. Senhor, me ajuda a não brincar de me esconder do Senhor, como fez o primeiro pai, vestido de uma vestes que não servia para nada. Não trouxe paz de consciência para ele, apesar de ter coberto sua nudez. Sincero coração. Que lindo, irmão. Já que falei sobre isso, eu trouxe aqui um pequeno texto para ler para você sobre sincero coração. É de um irmão, quero citar o nome dele, porque seria bom que você lesse algumas coisas dele, se é que já não o conhece. Ele se chama Alexander McLaren. Se você lembrar da Fórmula 1, você não vai esquecer o nome dele. Alexander McLaren. Um precioso irmão, um mestre da palavra. E um mestre devocional.
Eu não tenho muito apreço por mestres que não são devocionais, porque eu penso que todos aqueles que conhecem a palavra profundamente, eles teriam que ser devocionais. Porque toda teologia tem que levar à doxologia. Então, aqui está um mestre devocional. Então ele escreve assim: Devocional é entregar sua vida para o Pai. Por isso que é fazer a vontade dele. Por isso que é ser guiado pelo Espírito Santo dele. Por isso que obedecer é se transformar em mais semelhança do filho dele. O filho mais velho. Jesus Cristo. nesse tópico, sincero coração. Então, por favor, preste bem atenção nesse pequeno texto. Ele intitulou isso aqui de O Terrível Poder de Repetição do Mal nas nossas vidas. O terrível poder de repetição do mal. Aí ele escreve assim: não há nada mais terrível para uma mente dada à reflexão, ou uma mente introspectiva, do que a influência condenatória de um hábito pecaminoso, seja ele qual for, de que maneira for. O homem que fez algo que seja errado por uma única vez apenas é uma raridade. Está ouvindo bem? Se ele o faz uma vez, então ele o fará outras vezes. E assim, indefinidamente. E os intervalos entre os erros serão cada vez menores. E o que eram erros isolados serão concentrados em uma única linha. Ou seja, a vida habitual em erro. E quem sabe naquele erro predileto. Que o Espírito Santo já tem nos convencido e nós estamos insistindo, obstinados. Então, os erros que eram isolados serão concentrados em uma única linha. E os impulsos crescerão enquanto os motivos declinam. Ou seja, o erro já se tornou automático. Compreendeu? Agora, olha como ele termina. E quanto menos, e não mais, quanto menos prazer alguém encontrar na sua prática habitual de perversidade, maior é o domínio que ela terá sobre ele. E, finalmente, ele a pratica não porque isso seja prazeroso, mas porque não praticá-la é para ele um tormento. Meus irmãos, eu creio que esse texto é para levarmos para o nosso quarto, nos trancarmos lá e meditarmos nele por uma hora. Vou ler de novo como ele termina. O erro se tornou tão incrustado e habitual, que então ele conclui assim: quanto menos prazer alguém encontra em sua prática habitual de perversidade, particularmente se aplica aos cristãos, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, quanto menos prazer alguém encontra na sua prática habitual de perversidade, maior é o domínio dela sobre ele. Por quê? Porque ele está insistindo naquela prática, aquilo já se tornou habitual, ele já nem sente mais prazer naquilo que pratica. Será que você não conhece essa história, não? Já nem sente prazer naquilo que pratica, mas, ou finalmente ele coloca, ele a pratica, por quê então? Não porque seja agora prazeroso, mas porque não praticá-la é para ele um tormento. Acho que nós poderíamos chamar isso de vício. Uhum. Então, meus irmãos, por que sincero coração? Porque nós precisamos ser curados. Sincero coração. Que cada um, hoje, antes de dormir, ao deitar, fale com Deus. Fale com o Espírito Santo. E peça para ele. Pai, o meu coração é sincero. O Senhor, Pai, vê coisas no meu coração que eu não vejo. Pai, o que eu faço
o que eu falo, o que eu penso, é sincero? Ou eu estou sendo enganado pelo seu inimigo, pelo nosso inimigo? Faça essa oração. Se você fizer essa oração com profundo amor, incondicional amor, pelo eterno amor de Deus por nós, por você, e acreditando que você possa ter uma vida espiritual agora com Deus e entrar na eternidade agora, eu acredito que isso acontecerá. Bom, senhores, é isso. Acabou a nossa live de hoje. Amanhã, às 6 horas da manhã, estamos com o nosso mini treinamento, fechando mais uma série do curso de Investigações Geológicas e Geotécnicas. E amanhã à noite, outra live às 19 horas. Uma boa noite, obrigado. E divulguem o nosso projeto. Mais do que divulgar, venha participar, de preferência no canal YouTube, onde que eu posso ver com mais facilidade sua mensagem e dar um retorno. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado.